diremos o critério do sorteio ao final. Serão perguntas, irmãos. Então, acompanhem aí a live até o final, prestem bem atenção, porque de repente pode ser algum tema aí abordado. E também anunciaremos o nosso canal YouTube de leitura de livros para crianças. Muito bem, Reverendo Ageu, vamos começar com o senhor. Reuniões online de concílios e vencimento de mandatos. Pode, não pode, qual é o melhor caminho? Nós vamos começar com a oração pelo Reverendo Ageu. Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo trabalho, pela tua providência que nos envolve, que cuida de nós, das nossas famílias, das nossas igrejas. Te louvamos por isso, Pai, te louvamos porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, e nós estamos firmados no Senhor, Pai. Te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, esta igreja tão frutífera em solo brasileiro. Te agradecemos porque o Senhor levanta presbíteros, regentes, docentes para pastorear o teu povo. Pedimos que nos dê a graça, Pai, de, nesta reunião, nós sermos, ó Pai, iluminados pelo teu Santo Espírito, a fim de sermos instrumentos no esclarecimento, na orientação de irmãos queridos que estão labutando e pastoreando o teu rebanho. Abençoa-nos, portanto, dá-nos, ó Pai, sabedoria, dá-nos discernimento, para que em tudo nós glorifiquemos o teu nome, Pai. Abençoa as nossas igrejas, abençoa o teu povo, é o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Reuniões online de concílio, reverendo. Sim, vamos lá. A minha posição é bastante conservadora nesse assunto. Eu entendo que, como nós não temos nada ainda prescrito, né, como nós não temos ainda uma base escrita sobre o assunto, então eu fico sempre na posição mais conservadora de nós termos reuniões de conselhos no modo online, mas sempre há de referendo de uma reunião presencial. Eu diria até o seguinte, como nós não temos notícia de lockdown em cidades brasileiras, pelo menos eu posso estar mal informado, né? Mas eu diria que se na tua cidade ainda não há uma proibição de sair de casa e há assuntos urgentes para serem tratados no conselho e no presbitério e talvez no sínodo, valeria a pena a reunião presencial, guardando-se aí todas as providências, né, num espaço amplo, quem sabe escolher, no caso de sínodo e presbitério, a igreja mais espaçosa, para que todos com máscaras e álcool gel pudessem fazer a reunião, guardando todas as medidas de segurança. E no caso do conselho, eu também recomendaria que, se é um assunto urgente, que se faça a reunião do conselho, quem sabe no salão social da igreja. Se a igreja for muito pequena, faça fora da igreja, faça num ambiente amplo, né, para que as decisões mais urgentes sejam tomadas e assim não haja nenhum prejuízo administrativo para a igreja. No caso de um lockdown, de não poder sair de casa mesmo, a recomendação minha seria a reunião online, né, videoconferência. Você tem aí o Zoom, o Meet e outras ferramentas, mas na minha visão há de referendo de uma reunião presencial. Tá? Essa é a minha percepção até agora, mas eu sei que temos colegas doutos aí que podem nos dar mais luzes também. Muito bem. Presbítero Jorge. Boa noite a todos os irmãos e a todos que nos ouvem e nos veem apenas por essa telinha aqui. É um prazer muito grande poder tratar desse assunto com as devidas cautelas, bem verdade. Eu preciso confessar que sou um pouquinho mais vanguardista do que o reverendo Ageu, mas não é simplesmente por nenhum arrobo, é por conta de uma compreensão jurídica que eu tenho no tema. Eu acho que, se a gente considerar
situações como o lockdown, a única que pode impedir uma reunião presencial, a gente termina não atendendo à finalidade, né, ao propósito do isolamento. O isolamento em si, ele tem uma finalidade. E o que eu preciso dizer é que a reunião telepresencial é uma realidade no mundo inteiro. Eu precisava encontrar uma justificativa para não ter reunião no âmbito da igreja e dos concílios. Por que eu digo da igreja e dos concílios? Porque a igreja também tem sua reunião e tem o caráter civil, né, que é a Assembleia. E os concílios, Conselho, Presbitério, Sínodo, Comissão Executiva, Supremo Concílio. É claro que esses dois últimos, talvez seja mais difícil fazer. Eu precisava ter uma justificativa, porque nós vivemos uma realidade em que o Supremo Tribunal Federal faz sessões assim, os tribunais superiores fazem sessões assim, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais, as varas do trabalho. A gente vai analisando outro ambiente que exige segurança jurídica. E eu fico pensando, por que os crentes, né, e que são pessoas que se conhecem, pessoas tementes a Deus, pessoas que primam pela verdade, vão abrir mão de uma ferramenta que pode dar segurança para a realização da reunião, né? Eu acho que, se você disser uma reunião de oração para poder abraçar o irmão tem que ser presencial, e olha que muitas têm sido telepresencial, até faria assim um sentido, mas evitar reuniões de concílios telepresenciais, com todas as garantias que a gente encontra, me parece um pouco exagerado. Em relação à omissão, e é isso que é importante, toda norma traz alguma omissão. A gente vive o tempo todo em conselhos, em presbitérios, sínodos, na CE, no Supremo Concílio. Há até um artigo na Constituição que diz que quando não há nenhuma matéria, a gente tem que decidir e encaminhar ao Concílio Superior. Então, as omissões precisam ser supridas. Em relação a este assunto em particular, eu estive consultando tanto a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto o novo modelo de estatuto de igreja. Isso nos preocupa mais, porque quando falamos de igreja, a gente expande para presbitério, sínodo, etc. Outros concílios, né? Então, esses normativos são muito econômicos em relação a isso. Por exemplo, em relação à Constituição da Assembleia, a Constituição, no artigo 9º, fala que ela se constitui de determinados membros. Em relação à reunião da Assembleia, eu estou indo além, né? O modelo de estatuto de igreja fala apenas que existe presença. Então, e nem fala em lugar. Então, se o ambiente telepresencial registra presença, permite o diálogo tranquilo, permite as decisões, permite identificar e gravar quem participou, o que poderia não acontecer até numa reunião presencial, que alguém pode se ausentar por um instante e não ter nem registro no ata. Aqui não, pode ficar tudo registrado. Aqui pode ter horário de início e término, tudo gravado. As faces das pessoas que estão aqui. Então, o ambiente telepresencial, eu acho que vem suprir uma necessidade, e eu quero ousar mais, não apenas para a urgência do momento, para a premência do momento, para a preservação da vida e da saúde, que é um mandamento da lei de Deus, é uma salvaguarda confessional e é também um princípio fundamental da Constituição do Brasil. Então, se tem esta finalidade, eu acho que há muito mais a dizer, caminhando para responder sim, do que para dizer não, e eu peço respeitosamente desculpas a quem
pensa de forma contrária, mas é assim que eu penso. Reverendo Lucas. Concordo com as colocações que acabaram de ser feitas pelo Dr. George. Realmente, o artigo 71 na Constituição, e combinado com o artigo 76, o artigo 71 diz que casos novos, matéria que o Conselho esteja dividido, matéria que exija solução preliminar, ou seja, interesse geral, no parágrafo único do artigo 71. Então, diz que submete ao Conselho Superior. Mas nós estamos numa situação que até o Conselho Superior, que é o presbitério, em caso de conselhos, né, precisa também se reunir, e a Comissão Executiva tem se reunido telepresencialmente. Desta forma, ainda que eu respeite a posição do Reverendo, mas a situação é premente, porque aconteceu um caso numa das igrejas do meu presbitério aqui, a primeira igreja presbiteriana em Araruama, em que o pastor estava dentro do templo, mantendo as devidas distâncias, mais 6 ou 7 pessoas, mais ele, né, o grupo todo, e as luzes estavam acesas, carros parados na frente, e um vizinho denunciou. E a polícia veio e mandou parar com tudo, e disse que eles estavam desrespeitando o decreto municipal. O pastor, inclusive, é advogado também, e aí ele atendeu e foi gravar no outro local, né? E eu fico imaginando que se, de repente, usa o templo e ilumina o templo, e para carro em frente, e vem, e encontra o conselho reunido, vai ser a mesma coisa, né? Diante dessa experiência que nós tivemos aqui. Então, a reunião telepresencial, ela é perfeitamente cabível, né, porque é uma situação nova, e desde que se tome todos os cuidados para que, na reunião presencial, logo após esse período de pandemia, sejam todos os itens registrados, porque eu fiz uma reunião telepresencial com o meu conselho, e aí registramos tudo, temos lá uma ata, né, mas vamos transferir todos esses itens aprovados para a ata presencial, né, para a ata presencial. Vamos guardar o documento da telepresencial, né, mas vamos registrar tudo na ata como ad referendo da reunião que nós fizemos telepresencial. E, aliás, até esta semana ainda devo convocar outra reunião telepresencial com o meu conselho por necessidades mais urgentes para tratar. Então, eu não vejo nenhum problema e concordo com a posição do reverendo do presbítero George, né? E entendo que cada situação pode ser que o reverendo Ageu, ou talvez outros pastores por esse Brasil imenso, tenham condições de fazer uma reunião presencial, mesmo nesse quadro que nós estamos vivendo aí. Até porque tem cidades, nós temos muitas cidades, que não há nenhum caso de registro do coronavírus, né? Então, diante desse quadro, é possível que a reunião presencial seja feita sem nenhum problema, né? Respeitando aí todos os princípios já elencados, ok? Ok. Tem uma pergunta do internauta aqui a respeito, que é a seguinte: como ficaria então os cartórios com relação às atas? E eu acredito que dá para linkar com a próxima nossa aqui dentro do tema, que é o que regula o funcionamento das reuniões. É o Estatuto Interno e a CIPB. Então, uma reunião online, para ser válida, precisa alterar o Estatuto, como no caso aí os cartórios veriam a validade dessas reuniões. Bom, eu respondo? O presbítero Jorge. Bom, posso responder. Para dar essa resposta, a gente precisa explicar algumas coisas. De fato, que o que regula o funcionamento da Assembleia para fins de comunicação com o Estado é o Estatuto. O Estatuto é o meio pelo qual a Igreja
dialoga com o Estado. Então, a igreja tem a liberdade de liberdade religiosa para criar, para estruturar, para funcionar, né? E isso está garantido pelo Código Civil, e 44 trata disso, e pela Constituição da República. Inclusive a proteção que deve o Estado dar aos ambientes de culto e tudo. Então, há uma regulação e o que o Estado vai querer é o estatuto. O que eu posso dizer é que o estatuto, a não ser que ele trate de outra forma, porque numa situação de pandemia, quem era que esperava a pandemia deste ano? Ninguém no Brasil esperava a pandemia. Então, nem o cartório esperava a pandemia. A igreja não esperava a pandemia. Né? Ninguém esperava a pandemia. É algo que é tratado juridicamente como ou o caso fortuito, hoje o Código Civil não faz diferença, e que traz um grande desafio. Um desafio também de aplicação da norma. Então, eu sei que os cartórios são muito legalistas, eles são muito restritivos, sobretudo com igrejas. Parece que é uma coisa muito particular com as igrejas. Mas o sistema normativo não é só regra, não é só leis. O sistema normativo tem postulados, tem princípios que precisam ser levados em conta. Acho que o Estado não pode cobrar da igreja e de nenhuma outra organização aquilo que nem ele pode oferecer. O que é que o Estado ofereceria para que uma igreja pudesse realizar uma assembleia de outra forma, se ele mesmo, o Estado, e aqui eu estou falando, pode ser o município, o próprio Estado, né? Não é o caso do Brasil, mas se o próprio Estado ou o poder público está impedindo. Olha, os nossos estatutos, e nós somos de uma igreja que é federativa, adota esse modelo federativo, diz que é 1/3 para a Assembleia. Então, uma igreja com 210 membros não poderia funcionar em primeira convocação, teria que esperar 7 dias, porque teria que ter mais de 50 pessoas num lugar como Salvador, em que o limite é de 50 pessoas. Então, se o Estado inviabiliza o funcionamento e depois cobra, porque outras coisas poderão deixar de ser feitas, tributos poderão deixar de ser pagos, compromissos sociais poderão deixar de ser feitos, que o pastor pode não poder mais assinar, não terá mais um conselho, tudo isso pode acontecer. Então, as dificuldades são tão grandes que eu ouso dizer que se todas as cautelas forem adotadas para registro de presença, mesmo telepresencial, com identificação das pessoas, aliás, telepresencialmente talvez seja muito mais fácil, com a convocação toda disciplinada na ata do conselho, com o esclarecimento do que é feito daquela maneira, pode se adotar, inclusive, se for eleição, pode adotar até sobrecarta, que, aliás, já existe na Igreja Presbiteriana do Brasil para a comissão executiva. Então, há várias alternativas que, se adotadas dentro dos nossos normativos, suprindo a ausência deles, né? Eu acabei de citar o Estatuto da Igreja. Ele não diz, ele diz que registra a presença. Então, pode o cartório agora dizer que a presença é só física e não através de um ambiente virtual, que é uma telepresença? O cartório, então, vai interpretar. Então, se temos que interpretar, vamos interpretar fazendo aquilo que a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro diz, para atingir uma finalidade lícita, nobre, que atenda à necessidade. E aí, se o cartório disser não, eu recomendo que este pleito de registro desta ata, tomada em uma assembleia telepresencial, quero deixar muito claro, é diferente daquela virtual, seja submetido à corregedoria, e aí sim a corregedoria dará uma resposta. O que eu quero dizer, prezados internautas e prezados irmãos, é que em tempos de pandemia, a lei tem que nos dar uma resposta. O direito, mais do que a lei, tem que dar uma resposta. As normas têm que dialogar. A norma eclesiástica com a norma civil.
com o direito administrativo, com o direito constitucional. Então, essas normas têm que dialogar. Além disso, a gente tem que fazer uma interpretação que dê à própria norma a sua máxima efetividade e não reduzir a norma que ela prejudique a razão de ser do funcionamento civil da igreja. E, por último, nós temos que ter atitude. Se nós ficarmos de braços cruzados, não haverá eleição, ou vamos ter que descumprir outra lei, porque é uma norma, ato administrativo proibindo a reunião. Então, eu quero dizer que, em caso de absoluta impossibilidade de reunião presencial, aconselharia fazer uma reunião telepresencial com todas as cautelas preliminares e contemporâneas à reunião e também sucessivas à reunião da Assembleia, e caso o cartório diga que não pode aceitar, que submeta o caso à corregedoria, e certamente a corregedoria fará uma análise jurídica mais zelosa, mais cuidadosa. Interessante esta colocação do presbítero George, porque eu quero fazer algumas ponderações a respeito disso aí. Primeiro, vamos à questão das necessidades. Normalmente, o registro de atas, ou a averbação de atas no cartório, acontece com a eleição pastoral e com a eleição do conselho, ou com a eleição da CE do presbitério, que é em RO, né? A eleição normal de presbítero e diácono, não é? Ela pode ser dentro desse aspecto colocado aí pelo presbítero George, no sentido de que ela pode ser telepresencial ou com a carta voto, e nós temos esses meios e poderemos utilizar. Eu acho que a questão toda é que quando um determinado conselho tem uma dificuldade, um determinado colega tem uma dificuldade nesse aspecto, ele deve consultar quem conhece da matéria e especializado, especialmente aí no caso tem que ser algum advogado ou alguém que conheça não só o aspecto do direito, do nosso direito, né, do direito eclesiástico, mas também do direito civil. E curiosamente eu estive conversando com o tabelião aqui do segundo ofício da minha cidade. Ele disse o seguinte: olha, não tenho nada, eu não posso aceitar aqui o registro de uma ata de uma assembleia telepresencial, mas o que nós podemos fazer? E aí vai ser o caminho. Nós vamos provocar a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro para que ela se posicione e nos dê como vamos fazer isso, porque não há previsão na norma do registro de atas dessa forma, né? Então, irmãos, é o que o presbítero Jorge acabou de colocar. O Estado precisa ser provocado para dizer, olha, vocês devem fazer assim, vocês podem fazer assim, eles vão normatizar para a gente, porque todos foram pegos de surpresa com a pandemia, e aí esses casos ocorrem. Agora, veja bem, se você vai fazer uma eleição de diácono, de presbítero que está findando o mandato, você pode fazer por carta-voto, você pode estabelecer que durante o dia a igreja vai ficar aberta, o salão, por exemplo, o salão social, o lugar mais amplo, né? E ali duas equipes se revezando com bastante cuidado e tal, que eles vão lá e votam, sabe quem são os candidatos, etc., são apresentados, né? A igreja já foi preparada para essa votação, então eu creio que pode realizar desta forma, porque essa ata não vai para registro. Essa ata vai ser uma ata de assembleia que vai ficar lá dentro. Agora, se é eleição pastoral, se é eleição de diretoria de conselho, né, o cartório chama de diretoria, né, se é eleição no conselho, ou se é eleição na comissão executiva do presbitério, né, que esse ano não é este ano, só o ano que vem. Então, o que nós temos a partir disso aí? Nós temos as atas de eleições de diretoria e
e eleição pastoral, elas precisam de ser registradas. A eleição de oficiais, normalmente, não precisam ser, não há essa exigência delas serem averbadas ou registradas em cartório, tá certo? Não há essa necessidade. De maneira que pode-se caminhar pelas opções aí elencadas pelo presbítero Geórgio. Irmãos, me permitam então participar também, e eu sempre vou optar pelas soluções mais conservadoras, né? Porque os irmãos são doutos no direito e eu não tenho formação em direito, né? Então as minhas opções não podem ser muito ousadas por falta de entendimento do direito. Eu tenho a experiência dos concílios, né? Então eu pretendo dar opções mais conservadoras para aqueles presbíteros que estão nos ouvindo. No caso de assembleia, eu acho que uma possibilidade, né, sem ir para um caminho que possa ser negado pelo cartório, e aí vai ter que entrar na corregedoria, etc., uma possibilidade seria o conselho fazer a primeira convocação, no edital de convocação já constar os artigos que falam sobre segunda convocação, né? Então, isso pode ficar claro no edital, não havendo quórum, conforme o artigo tal, haverá, já fica convocado para 7 dias depois, e convoca-se presencialmente, tomando todos os cuidados, mas sabendo que não haverá quórum na primeira convocação. Indo para a segunda convocação, nós sabemos que a Assembleia Geral Extraordinária ela pode ocorrer com qualquer número, não é? E aí faz-se a Assembleia em segunda convocação, com qualquer número, e a igreja pode se organizar para que essa Assembleia, que pode durar o dia inteiro, então, eu teria até uma sugestão de que o conselho organizasse por ordem alfabética. Das 9 às 10, irmãos da igreja que o nome comece com a letra A e B. Das 10 às 11, C e D. E aí você faria uma assembleia o dia inteiro, né, em segunda convocação, porque aí você não precisa estabelecer o quórum, para que a assembleia fosse presencial, e aí minimizaríamos algum tipo de problema junto ao cartório. É uma solução mais conservadora que eu acho que os nossos colegas podem tentar fazer. Eu quero fazer uma colocação, Sim. Eu quero fazer uma colocação seguinte. Aí na questão da eleição pastoral, seguindo esta solução dada aí pelo reverendo Ageu, porque nós temos também, se o conselho quer a permanência do pastor, que está findando o mandato, e se ele está bem com a igreja também não se opõe que ele continue. Claro que nunca ninguém terá 100%, mas vamos dizer que ele tem boa aceitação. Tem a opção de encaminhar o pedido para o presbitério, para ele ficar um ano efetivado pelo presbitério, e até o ano que vem se faça nova eleição, ou que se faça a eleição mais para frente, quando a pandemia passar. Enfim, essas opções existem na nossa Constituição, elas podem ser usadas, como bem esclareceu o reverendo Ageu, da forma mais segura e também mais conservadora. Muito bem. Nós temos aqui uma participação do internauta, eu já compartilhei com os irmãos, Regis Miranda. Compartilha aqui a decisão do... É de Goiânia. Bem, ele diz que no início da pandemia, CNJ determinou que os cartórios recebessem documentos online e fizessem registros online. É isso em Goiás. No estado de Goiás. Muito bem, ele também compartilha o link da decisão. Eu mandei aí para vocês. Que ótimo. Nós temos também aqui um artigo 6º, durante a emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, contemplada no caput, todos os oficiais de registros e tabeliões deverão recepcionar os títulos nato digitais e digitalizados com padrões técnicos
que forem encaminhados eletronicamente para a unidade do Serviço de Notas e Registro ao seu cargo e processá-los para os fins legais. Como eu estou no time do pastor Ageu, que não entendo a técnica, eu acredito que a contribuição aí ajude no entendimento, né? Muito bom, muito bom. Talvez um caso mais difícil, reverendo Lisandro, e eu acho que o senhor deve ter aí na pauta, né? É a questão das disciplinas, né? Dos processos disciplinares. Vamos ter na segunda rodada. Vamos então adiantar. Não sei se há tempo, há 2 minutos, para eu tratar desse assunto que foi mencionado pelos colegas aí, pelos irmãos. Uhum. Da participação dos internautas? Também, mas um abraço para a Regis, né? Regis trabalhou conosco na comissão de elaboração do estatuto. Receba o nosso abraço afetuoso, ele sempre muito dedicado e competente e traz uma contribuição muito grande que vem ao encontro, né, do meu anseio. Eu fiquei muito feliz em ter notícia, depois eu quero esse documento. Eu queria dizer uma coisa a respeito da fala do reverendo Ageu, também respeitosamente. De fato, é uma saída bem criativa, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nós não podemos negar a nós mesmos. Quando a gente diz que a gente vai exigir um quórum menor só para instalar a Assembleia, é como se estivesse negando a si mesmo. Porque as pessoas podem dizer, não, nós queremos estar presentes. Então, outra coisa, a gente precisa perder o medo de provocar o direito para que ele nos dê respostas. Porque o direito é como um cedro no Líbano. Ele precisa ser arrojado para nos dar respostas e ficar mais forte e ampliar. O direito não cresce se a gente ficar acanhado sem provocar. Então, eu vou dizer, para instalar a Assembleia, não, vamos fazer apenas com qualquer número. Mas os irmãos podem não querer qualquer número. E aí nós vamos limitar, não podemos limitar. Se há uma saída mais apropriada. A outra coisa, nós não podemos exigir que nós mesmos tenhamos que pedir a designação de um pastor se ele e se o conselho e se a igreja querem a eleição. Então, eu volto a dizer, e aqui eu não falo em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, em meu nome, embora sirva a essa igreja com muita alegria, da qual sou membro e tenho inclusive encargos, mas eu falo em meu nome. Eu acho que nós precisamos perder o medo de nós mesmos. No momento que o conselho... eu tenho medo da comissão executiva porque ela não vai aprovar, mas você vai ver que a comissão executiva já está reunindo telepresencialmente. A comissão executiva do presbitério diz, eu tenho medo do sínodo, porque ele pode não aprovar a ata. Sim, mas a comissão executiva do sínodo já está reunida telepresencialmente. Então nós estamos com medo de nós mesmos. A gente com tanto medo não provoca o Estado. O Estado dizendo, por que está com medo de mim? Então a sensação que eu tenho é essa. Nós precisamos buscar um pouco mais e suprir as lacunas da norma com a criatividade responsável, ou seja, trilhar um outro caminho sem sair da legalidade. Muito bom. O que nós temos a seguir é o que fazer então com os mandatos de oficiais que estão vencendo, tá dentro aí, eu acho que já foi contemplada nesse período do impedimento da Assembleia. Não, mas eu acho que há um aspecto ainda, viu? Porque, veja, é bom nós nos lembrarmos, quanto a mandatos, né? Eu não estou dizendo que essa é a solução, mas apenas para dar todos os panoramas aí para os nossos colegas. O artigo 76 fala, o quórum do conselho será constituído do pastor e 1/3 dos presbíteros, não podendo o número destes ser inferior a 2, e aí vem os parágrafos. O conselho poderá, em caso de urgência, funcionar com um pastor e um presbítero, quando não tiver mais de 3, ad referendo da próxima reunião regular. Então, imagine que numa situação que não dê mesmo para fazer a Assembleia e venceu o mandato dos presbíteros, esse parágrafo, ele permite que o conselho funcione com um pastor e um presbítero. Agora, vamos supor, e isso nós conhecemos casos, né, de que todos os mandatos estejam vencendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
O parágrafo 2º diz: o pastor exercerá as funções plenas de conselho em caso de falecimento, de mudança de domicílio, renúncia coletiva ou recusa de comparecimento dos presbíteros. Em qualquer desses casos, levará o fato imediatamente ao conhecimento da comissão executiva do presbitério. É certo que esse parágrafo não prevê pandemia, né? Não. Mas eu creio que um caminho seria comunicar à comissão executiva do presbitério a situação, para que, por analogia, a comissão executiva do presbitério aceitasse essas funções plenas do pastor até que se resolva a questão da pandemia e possa se retornar a uma assembleia para a eleição dos presbíteros, né? Eu estou indo de novo aqui na questão mais conservadora, para mostrar que há esses parágrafos que nos dão aí alguma possibilidade para que o conselho não pare. É muito boa a lembrança que o reverendo Ageu fez, de fato. Para uma emergência, aliás, os termos da norma, se a gente for interpretá-la, o parágrafo 2º, diz que encaminha imediatamente, então a norma tem traço da urgência, da imediatidade e da excepcionalidade. Então, de fato, para você que está nessa situação, é uma alternativa, mas eu queria perguntar a este conselho, que tem 4 presbíteros e todos eles com o mandato vencendo, se ele, o conselho, quer deixar de funcionar, se os presbíteros querem ficar sem mandato, porque há consequências. Um presbítero sem mandato não pode continuar como membro de uma comissão permanente do presbitério. Não pode nenhum concílio ficar com mandato em nenhum concílio. Sem mandato, não. Não pode nem ser secretário executivo e tesoureiro. Então, as consequências, eu volto a dizer, são tão drásticas que eu ainda acho melhor a gente caminhar para construir um caminho com uma pavimentação mais densa. Agora, em caso de urgência, por uma semana, por um mês, a solução é esta aí, eu acho que se aplica a esse caso de pandemia, analogicamente, estes parágrafos mencionados, e particularmente o parágrafo 2º mencionado pelo reverendo Ageu, mas em absoluta excepcionalidade. Eu usaria um termo que eu gosto de usar para esses casos. Em casos de superlativa excepcionalidade. Muito bem. De novo, o Regis Miranda, ele participa aqui dizendo: o reverendo Ageu, mas o poder da comissão executiva é a de referendo do presbitério, logo haveria necessidade de uma RE do presbitério para validar a decisão da CE. Sim, mas enquanto a CE do presbitério não se reunisse, os atos do conselho, plenos poderes para o pastor, poderiam estar acontecendo, porque ele não está agindo, digamos, irresponsavelmente. Ele assume as funções de plenos poderes, né, e comunica ao seu presbitério. Entendo que fica no aguardo, mas ele vai tomando as decisões e comunicando. Ele continua aqui: outra coisa, uma igreja sem presbitério, entendo que a mesma esteja desorganizada. Óbvio que por excepcionalidade, por pouco tempo. Sem presbitério não, sem presbítero. Só completando minha palavra, o pastor exercerá as funções e levará ao conhecimento. Veja, eu não preciso da comissão executiva aprovar para que eu exerça as funções, entendeu? Agora, só abrindo um parênteses, irmãos, quem sabe fique uma boa lição para os conselhos de não deixar 4 mandatos ao mesmo tempo, né? Alternar os mandatos, porque... Instalação, organização de igreja não há como, né? Entendi. Se for uma igreja nova, né? Agora, se for uma igreja com mais idade, eles podem trabalhar para alternar esses mandatos, né? Eu vou estar falando sobre prorrogar os mandatos dos políticos com base no 71. Nós temos aqui um outro internauta propondo a prorrogação dos mandatos com base no 71. Eu acho que até já, em parte, apontado alguma coisa pelo reverendo Ageu, mas não falando de prorrogação do mandato, isso mesmo? A ideia seria a prorrogação do mandato com base no 71.
Eu posso contribuir, irmãos? Uhum. Deixa-me dizer uma coisa. Mandato de presbítero e de pastor, e vamos falar desses dois, porque tem também o diácono, mas como o diácono não exerce a atividade civil, então não haverá consequência. Eu apenas quero lembrar que, apesar da ata de eleição dos presbíteros não ir para registro, a ata da Assembleia, os cartórios normalmente exigem que haja transcrição. Aliás, é uma normativa da IPB que seja transcrita na ata do Conselho, e a ata do Conselho vai ao cartório. Ou seja, no final das contas, o cartório tomará conhecimento. Mas em relação a este assunto que foi mencionado agora, da prorrogação de mandatos, eu quero dizer aos irmãos, sempre que eu sou consultado, a minha resposta é não. Por quê? Aí está um ato que é híbrido. Ele é civil e eclesiástico. Então, do ponto de vista civil, aí os nossos normativos são expressos. E quando eu mencionei que a presença ganharia um sentido amplo pela dinâmica do direito, eu mencionei que a Assembleia se constitui de determinados membros. E tanto a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil quanto o Estatuto diz que a competência para definir mandato, para eleger, ou seja, confirmar o mandato, é da Assembleia Geral. Portanto, o Conselho não poderá, a Comissão Executiva do Presbitério não poderá prorrogar mandato de presbítero. Porque a competência, aí ela é exclusiva. Privativa da Assembleia. Então não pode prorrogar. Eu concordo exatamente com essa posição, porque não há previsão. E como a Assembleia detém esse poder privativo, né, prorrogar não há previsão e não há como essa prorrogação existir. Né? Uhum. Mesmo que aparentemente o artigo 71 da Constituição abra essa possibilidade, mas aqui, para esse caso, não, porque nós temos que ver, temos que aliar o artigo da Assembleia, especialmente no Estatuto, né, porque o Estatuto é que dialoga externamente, a CI dialoga internamente, mas o Estatuto é que dialoga externamente. Então, do ponto de vista legal, não cabe a prorrogação do mandato, não cabe. Muito bem. Eu acho, mas eu quero pedir desculpas para divergir apenas parcialmente. Eu acho que o artigo 71, ele expressamente veda, porque ele diz que só cabe essa providência quando o assunto a respeito do qual não houver lei ou interpretação firmada. O Estatuto é lei. É lei. Que regula o funcionamento da Assembleia. Então, já existe lei. Não pode aplicar o artigo 71 da Constituição. Corretíssimo. Presbítero, permita-me então, o internauta faz uma observação com o parágrafo único, letra A, que diz: são considerados assuntos dessa natureza casos novos. E ele entende que casos novos seria a situação. Eu sou vanguardista, não chego a tanto. A situação é nova, mas a regulação é antiga. Então, eu volto a dizer, vamos aplicar a regulação antiga. O que é pior? Fazer uma assembleia com todas as cautelas, de forma telepresencial, assegurando o direito dos membros votarem, assegurando toda a transparência, legalidade, segurança, eficiência, ou simplesmente, numa canetada, prorrogar o mandato do presbítero, o que é pior. Então, a finalidade da lei se perde quando a gente adota uma interpretação que simplesmente ignora o texto. A lei tem que ser vista pelo sistema normativo como algo que ganha vida e não que morra. Seria então, o caso dos prefeitos. Usar um critério desse, eu quero dizer que respeito muito as opiniões,
mas a gente precisa agir com um pouco de cautela, de segurança, mesmo ousando. Uhum. Seria o caso dos prefeitos agora, né? Não poderia Mas, prorrogar os mandatos. Até aí, se isso for acontecer, eles vão se reunir telepresencialmente e decidir se prorroga ou não. Não vai acontecer uma prorrogação sem um ato. Tá, ok. Nós estamos falando aqui deste ato. Como é que a gente estabelece? Tá. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. São 20h50. Nós temos 2 rodadas, mas não vai dar tempo, senão esticaria muito. Vamos fazer a próxima e estica um pouquinho das 21. Então, já que a gente começou alguns minutos, né, tomou alguns minutos do nosso tempo, no início, na abertura, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, tranquilo. Então tá, segunda rodada, aí eu corto a terceira. Segunda rodada, questões do conselho. Aí chega a questão já antecipada pelo reverendo Ageu. E na ordem eu me perdi, é o presbítero Jorge agora, né? Pode haver sessão disciplinar online? Interessante, né? Tempos pandêmicos nos trazem muitos desafios. Já é difícil responder algumas perguntas sobre disciplina sem nenhuma pandemia, imagine em tempos de pandemia, né? Então, as perguntas que surgem são difíceis. Mas eu quero ser coerente com o meu pensamento. Qual é a diferença que há na reunião? Estamos falando de servos de Deus que fazem tudo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os nossos símbolos de fé, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com os nossos normativos. Nós temos tudo isso como leito, e é por esse leito que o rio das nossas ideias, decisões e revoluções está fluindo. Se nós pensamos desta maneira, a diferença que há entre um e outro está no motivo da reunião. Na reunião em si, não. Agora, qual é a diferença? Quase todas as reuniões do conselho, vamos falar do conselho analisando as coisas do ponto de vista mais administrativo, que também é espiritual, mas mais administrativo, para fazer diferença apenas, né? Eu não quero ser dogmático, mas há essa diferença, o que é a maioria das reuniões. Talvez você passe o ano inteiro e só decida outras coisas, ou litúrgicas, o que também envolve uma prerrogativa, e pouco você trata, outras questões administrativas no conselho. A diferença é essa. No caso do tribunal, você lida com condutas, lida com disciplina, lida com prazos, lida com contraditório, aí faz uma diferença. Então, no conselho, você não tem alguém denunciando ou sendo denunciado para a reunião do conselho como um órgão administrativo. No tribunal é isso que acontece. A diferença está aí. Se houver possibilidade, e aí eu vou usar o mesmo pensamento que a gente adota aqui fora, né, secularmente. Se houver o consentimento, a aceitação, a declaração de que a pessoa está apta a usar uma ferramenta, né, a adotar um meio telemático que possa permitir que a gente veja, ouça, fale e trate, eu acho que é possível, desde que assegure plenamente o contraditório, que a pessoa esteja ciente, né? Por exemplo, um pedido de restauração, que, como a Constituição, o Código de Disciplina diz que o Conselho pode, ao analisar, aumentar a pena, o Tribunal, perdão, então é uma atividade judicial no âmbito da Igreja. Nesse caso aí, uma pessoa pode pedir restauração, e aí diz o tribunal, não podemos funcionar de forma telepresencial. A pessoa vai ficar sem ser restaurada por isso? Então, se o tribunal pode funcionar para apreciar pedido de restauração, que é também sério, porque pode, inclusive, aumentar a pena, que diz o artigo 134 do Código de Disciplina, ele vai poder também funcionar para receber uma queixa ou denúncia, processar, desde que seja respeitado o contraditório, a ampla defesa e que nenhum direito
das partes e dos juízes do tribunal seja violado. Eu acho que nessas condições, com todas essas cautelas, é possível o funcionamento, inclusive, do tribunal. Bem, a minha posição em relação ao tribunal telepresencial, eu tenho uma resistência e vou caminhar aí pelo lado do conservadorismo do reverendo Ageu. Eu tenho uma certa preocupação pela natureza dos nossos processos eclesiásticos de salvaguardar as pessoas, os problemas que envolvem, né, pelo telepresencial, de repente pode ter uma pessoa externa a um participante do conselho que venha tomar conhecimento daquilo. Então eu tenho uma certa resistência em pensar na questão de um tribunal telepresencial. Mas nas ponderações feitas pelo presbítero, há de se considerar realmente se as pessoas têm aquelas condições para acompanhar, né, as condições técnicas para acompanhar. Isso é uma coisa realmente que tem que ser considerado logo, né? Mas eu tenho uma certa preocupação, embora a reunião administrativa do Conselho eu seja amplamente favorável, mas no que tange a reunião como tribunal, eu já tenho uma certa resistência em fazê-lo telepresencialmente, não é? E tem um detalhe, quando for a questão de... Aí cada caso é um caso, na minha cabeça funciona assim, se for um caso de restauração, eu acho que se a pessoa está sendo acompanhada pelo pastor, se ele já deu demonstração antes do Covid, antes de se instalar a pandemia, ele vinha dando testemunho de perfeita humildade, reconhecimento do seu erro, e estava presente nos cultos, nas igrejas, né? Se ele já estava ali, né, dando todas as provas, né, do seu arrependimento, eu não vejo, nesse caso de restauração, de que pode se fazer telepresencialmente, porque é uma situação muito mais cômoda e muito mais, como é que eu diria, muito mais simples, né, do que você começar efetivamente um processo que demanda a apresentação da defesa, né, ouvir testemunha, etc, etc. Então eu creio que no que tange ao processo disciplinar eclesiástico, essa é a minha posição em relação a essa questão aí. Bem. No caso de tribunal, né, o nosso temor é sempre a questão de que alguém possa tentar invalidar todo o processo, né, entrar com algum tipo de recurso. Mas aí eu pergunto para o presbítero George se o fato de o réu concordar em comparecer, né, e as testemunhas concordarem, se isso já não seria, digamos, essa aceitação, um elemento para que ele não pudesse depois entrar com um tipo de recurso quanto à forma. Muito bem. Da forma que eu penso, eu acho que quando não há motivo para a oportunidade, a arguição dela é leviana. Imagina, você diz que vai instaurar o tribunal, pergunta se consente, se está em condições de participar das reuniões, que podem ser reservadas, esse meio que nós estamos usando, aqui não, é uma live, todo mundo está assistindo, mas ele pode ser um meio reservado, porque nos tribunais adotam, inclusive, processos com segredo de justiça. Então, é possível, o seu pensamento caminha com o meu pensamento, mas eu quero dizer algo ao reverendo Lucas, compreendendo a sua preocupação,
como eu falei, se pode para a restauração, também pode para o processo. Por quê? Pode ser que aquele que está sendo restaurado, seja restaurado após cumprir uma disciplina cuja sanção foi velada. Então, correria o risco também de alguém saber através do meio. Então, se tem que ter cuidado com alguns que pedem restauração, que sofreram disciplina velada, e pode funcionar o tribunal com estes, eu não vejo por que não funcionar com outros. Agora, sempre dizendo, é necessário que haja a concordância das partes, dos seus defensores, é necessário que os juízes do tribunal estejam aptos. Pode ser que tenha juiz que não esteja apto a usar essa ferramenta. Mas eu quero citar um ponto delicadíssimo. Como vai agir o Conselho da Igreja se alguém chega com e diz que tem uma denúncia e está faltando um dia para prescrever? Então, ele simplesmente vai deixar de receber, porque para receber a denúncia, o pastor não pode fazer isso sozinho. Está aí uma coisa que ele não pode fazer. Vai ter que reunir o conselho. Como conselho, com um ato, a admissibilidade é o conselho, não é o tribunal. Então, o conselho vai ter que se reunir telepresencialmente. Então, se fosse arguir uma nulidade, ela seria ad início, desde o momento em que o conselho se reunisse para receber e evitar a prescrição. Imagine todo o caminho que a gente tenta percorrer para evitar o inevitável, nos arma uma arapuca. Irmãos, perguntas técnicas, temos mais duas para encerrar essa rodada, porque a terceira eu acredito ser teológica pastoral. Então as duas são: como se dá a transferência de membro nesse período e eleição emergencial de tesoureiro. Quem vai na sequência é o reverendo Lucas. Bom, eleição emergencial de tesoureiro é a situação da reunião que a ata precisa ser averbada, você precisa ser registrada no cartório, né, para que vá ao banco e o banco altere a titularidade do tesoureiro, de quem assina pela igreja, né, seja ele o pastor ou seja ele sozinho, enfim, então há necessidade dessa ata ser averbada. E aí entra a questão que nós já discutimos lá atrás sobre as atas telepresencial, as reuniões telepresenciais, né, que devem ser feitas e levadas ao cartório, e a questão ser, então, pedido ao poder público que resolva o assunto, né, que normatize para que a igreja possa ter garantido o seu direito do registro daquela ata de conselho, eleição do tesoureiro, que ocorre no âmbito do conselho da igreja, esta eleição. Muito bem. Para ganhar tempo, vamos fazer um para cada. Então, volta para o reverendo Ageu, a questão da transferência de membros. Transferência de membros. Olha, opção conservadora é o conselho se reunir com máscaras, com álcool gel, distância de 3 metros, um por um, e pronto. E concede-se a transferência, faz uma reunião de 5 minutos e aprova-se. Essa é a opção conservadora. Agora, se a coisa apertar, né, e der um lockdown mesmo, aí faz uma reunião clandestina, né? Todo mundo vai lá. ou a opção que os colegas deram, né, de uma reunião online. Veja só, uma reunião por videoconferência, mesmo que seja com atos para serem referendados depois, ela já pode, eu diria que já daria para expedir essa carta de transferência, né? Porque não há nenhum prejuízo. Dificilmente o conselho presencial lá na frente vai invalidar esse ato, né? Então, eu acho que carta de transferência é um assunto bem tranquilo, bem pacífico.
Eu posso ajudar aqui com uma experiência. Na reunião telepresencial que eu fiz com o Conselho, concedemos 2 cartas de transferência, entendeu? E eu mandei por e-mail o secretário, né? E com assinatura digital, e o Conselho lá já recebeu, também reunido telepresencial, já receberam os membros, que vai fazer uma recepção quando voltar a ter o culto normal, né, apenas para constar para a comunidade que eles estão agora como membros efetivos da igreja, mas já estão registrados na ata do Conselho, né, na reunião telepresencial, a recepção deles através da carta que nós enviamos. Muito bem. Vamos para a última, então, irmãos, em função do tempo. Um internauta aqui, o Robério, ele está comentando que o presbítero George é o mais progressista da mesa. A pergunta é a seguinte, irmãos. Aí os irmãos escolhem quem vai querer responder. Qual o melhor caminho para a arrecadação de dízimos e ofertas? Eu entendo que é justamente pelo entendimento de que dízimo é ato de culto. Como é que fica agora a orientação? Por isso que eu entendi que é mais bíblica pastoral. E aí? Quem escolhe? Reverendo Ageu, que costuma... Começou, é bom que ele comece a responder essa aí. Puxa vida, eu tinha esperança que o homem que lida mais com dinheiro chamasse para si, mas... Olha só, eu creio que não há dificuldade de os membros fazerem a transferência para a conta da igreja. Eu acho que não há dificuldade, né? É uma marca da igreja presbiteriana nós não ficarmos falando em dinheiro, né? Nós somos muito discretos quanto a isso, e tem que ser isso mesmo, né? Porque nós vivemos no meio evangélico em que essa teologia da prosperidade fica pedindo dinheiro para as pessoas. Então eu acho que nesse momento a gente tem que manter a discrição, e aqueles membros que perguntarem, nós anunciamos muito, né, discretamente, os dízimos podem ser feitos nessa conta, as ofertas. Eu acho que a discrição nesses assuntos financeiros, ela é muito necessária no meio presbiteriano, e é assim que a gente tem agido, né? E Deus tem sustentado as suas igrejas. Graças a Deus nós não somos como essas igrejas que tem que ficar abertas 24 horas por dia, fazendo campanhas e correntes de dinheiro, né? Graças a Deus, os nossos templos estão fechados, mas a igreja continua firme e forte, né? O povo está sendo pastoreado, está sendo alimentado. Então esse aspecto aí do sustento, da manutenção das igrejas, Deus tem provido, Deus tem nos sustentado. Bem. Eu quero adicionar uma experiência também que tivemos nesse período, né? Foi que as transferências aconteceram, mas alguns irmãos tinham dificuldade, né? E aí eles perguntaram pelo zap, o zap do grupo da igreja, perguntaram como é que fariam, né? E aí o tesoureiro me consultou, eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, quando estivermos online, né, eu vou te dar um momento para você dar uma palavra, e você vai dizer, olha, irmão, se você deseja que passe na sua casa e pegue a importância, né, o seu envelope, registre, e assim foi feito. Um grupo não muito grande, menos de 10% da membresia, né, varia entre 80 a 100 pessoas, né? Então uma faixa de 10%. Já os 90%, eles transferem direto para a conta. Então isso temos feito, vamos continuar fazendo até que volte tudo à normalidade, né? Sem problemas nenhum. Não falamos em dinheiro na hora do culto online, não fazemos, apenas demos essa orientação, e ela bastou para que nós mantivéssemos a arrecadação normalíssima. Uhum. Okay. Irmãos, eu vou ser rápido. Eu fico imaginando, a pessoa na roça chega para o pastor, para o conselho, e diz, irmãos, eu não pude vender nada este mês, mas eu tenho umas ovelhas
tem uns sacos de feijão lá, e eu quero dar o dízimo. A Bíblia diz que é bíblico. Não vai levar para a igreja, né? A ovelha e o feijão. E vai deixar de contribuir? Não vai. E vai fazer, e Deus vai receber. Então a gente tem que ter essa compreensão. Aliás, eu quero dizer aos irmãos que a gente vive momentos difíceis. Eu acho que hoje em dia a transferência bancária, se você quer, até para ensinar os filhos e a igreja por disciplina, levar o seu recibozinho e depositar no gasofilácio e o tesoureiro a fazer toda a administração, eu acho apropriado, porque a gente sabe de igrejas que já estão sendo assaltadas justamente porque as pessoas levam o dinheiro para lá. Então, de todas as questões, essa é uma que não me preocupa. O que me preocupa é a pessoa, por não ir à igreja, não ter como entregar, e o reverendo Lucas apresentou uma alternativa muito interessante. É bom que o diácono, quando vai receber o dinheiro, aproveita, visita, ora, traz e presta contas. Muito bem. Nós temos já o horário avançado, vamos partir para o nosso encerramento, deixar a questão estatal e legislação religiosa para, quem sabe, uma próxima oportunidade. Aí já fica, né, o convite expresso aí em livre espontânea pressão. Até, Elisandro, bem interessante, né, porque já foi noticiado e confirmado que na cidade de Cortês, em Pernambuco, o prefeito decretou que a rádio não podia mais transmitir nem missa, nem nenhum culto evangélico, nem pregação, nem hino, né, e a diretoria da rádio entrou com uma ação, com uma liminar contra esse decreto. Tem algumas questões assim, né, já conhecidas e tem preocupado algumas igrejas, né? A igreja quer retornar, que era o que a gente trataria agora. A igreja quer retornar, ela retorna. Como é que fica essa relação com a lei, os decretos que vão além do seu campo de atuação, né? São temas interessantes que nós podemos abordar numa próxima. Tudo bem, então? Vamos deixar essa para a próxima e vamos para o nosso sorteio. Eu vou colocar aqui no chat para quem responder primeiro a pergunta. Nós temos perguntas aí enviadas pelos convidados e nós vamos fazer aqui. Antes tem um comentário, reverendo Ageu, do reverendo Robson Garcês. Ele diz: o reverendo Ageu está a cara do Diogo Mainardi, mais velho e calvo. O programa Manhattan Connection. Robson Garcês, o nosso abraço aí, viu, Robson? Reverendo Robson Boa Morte Garcês. Boa Morte. Por que lembrou do Boa Morte? Não, o sobrenome dele é Robson do Boa Morte Garcês. Isso mesmo. Do Boa Morte. Pastor, advogado, é uma mente brilhante. A primeira pergunta aí, quem responder primeiro, então eu vou olhar o tempo aqui, aí vai com qual livro agora, reverendo Lucas? Oi? Qual é o livro agora? Disciplina? Disciplina Eclesiástica. Muito bem, então qual é o quórum qualificado no plenário do presbitério para aprovação de candidato ao sagrado ministério, seja candidatura, licenciatura ou ordenação? Quem responder essa primeiro, tem que dizer o artigo? Se souber... Seria bom se souber, né? Muito bem, cadê aqui quem foi? Consegue acompanhar aí? Quem é que responde primeiro? Edgar Escanferia. Ele dá 2/3. Tá certo. 3/5 dos presentes, 2/3, certo? Certo. Então, Edgar, favor mandar seus dados para o WhatsApp. Anota aí. DDD 11 94756 8080. Nós vamos mandar para o teu endereço. DDD 11 94756 8080. Eu dei café com leite aqui porque o artigo não veio. Inciso. O Edgar é de onde? Edgar é de onde? Deixa eu ver aqui se ele... Salvador?
Por enquanto ele não respondeu. Assim que ele respondeu, eu te passo. Vamos para a próxima pergunta, para adiantar aqui. Quais as diferenças básicas dos dois tipos de assembleias gerais da igreja, quanto ao quórum e quanto aos assuntos pertinentes a cada uma? Quanto ao quórum e quanto aos assuntos pertinentes a cada um. Vamos ver quem vai primeiro. É o segundo de Código de Disciplina, certo? Disciplina Eclesiástica na IPB. Chegou aí? Não, pode ser um de gestão agora. Então, vamos lá. Mas pode eu já ser citei a pergunta, então agora... Porque isso é tratado, inclusive, no livro da Gestão Eclesiástica. Vou na pegadinha, reverendo Lucas? Aquela pegadinha me pegou mesmo, hein? Eu acho que era uma boa, Só para lembrar aos internautas que a resposta anterior está no artigo 24, parágrafo do novo modelo de Estatuto de Presbitério. Talvez alguém esteja procurando na Constituição, não vai achar. O presbítero Rubem ali, parabenizando, parabéns para nós que fomos agraciados pelos doutos palestrantes. Nenhuma resposta? Então vamos para uma próxima pergunta aí. Agora é bíblica, viu? Presta atenção. Nos registros, nos 4 evangelhos, quantos leprosos foram curados por Jesus? É verdade, eu quero arriscar. Não, brincadeira. Teve uma resposta da pergunta anterior, agora já não pode mais. Reverendo Lucas, teve uma resposta da pergunta anterior, cabe? Voltar? Oi? Teve uma resposta da pergunta anterior, cabe voltar? Eu acho que se a resposta for correta... Tá, é o Tiago Souza. Ele não se apresenta aqui, é só o Tiago Souza. Quanto ao quórum, a AGE com terço, AGE com terço e AGO qualquer quórum. Correto. Muito bem, então, Tiago Souza, por favor, nos passar aí o seu endereço, WhatsApp DDD 11 947568080. E quanto à pergunta, pegadinha... Agora foi um livro de gestão para o Tiago e agora disciplina eclesiástica para quem acertar a bíblica. A bíblica. Já saiu uma resposta aqui. A resposta é 10 leprosos. Errado. Olha só, olha, nos registros, nos 4 evangelhos, quantos leprosos foram curados por Jesus? Eu já apanhei nessa, viu? Quando eu soube, eu também disse 10 e já apanhei. Eu achava que era 10. Alguém achou aqui 12. Reverendo Fábio Pereira de Aguiar. Flávio, ok. Fábio, da igreja, da primeira 13. Igreja em patrocínio. Ele tá acertado. Se não deu 10, só pulou. Rafael Bittencourt respondeu 11. Rafael Bittencourt foi o que acertou aí o de disciplina, reverendo? Porque o anterior foi gestão, né? O anterior, o Tiago ganhou gestão eclesiástica e quem acertar essa, disciplina eclesiástica. Então vai para o Rafael Bittencourt. Por favor, nos passar aí o endereço também para o WhatsApp anunciado, DDD 11 947568080. E a última pergunta, vamos no café com leite novamente? Quantas igrejas são necessárias, no mínimo, para a organização de um presbitério? Murilo Kamal. Anota aí, Murilo Kamal. Muito bem, meus irmãos. Nós temos agora as considerações finais dos convidados.
agradecemos a todos, agradecemos também aos ilustres palestrantes, agradecemos ao reverendo Márcio Alonso por nos conceder aqui equipamento e espaço. Nós tivemos aí problema na semana passada, problema técnico, e em função disso tivemos que suspender. Então, entramos em contato com o reverendo Márcio Alonso, que também solicitou ao conselho. Agradecemos ao conselho da igreja, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em São Paulo, no bairro Santana. Agradecemos a todos e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos. Então vamos lá, considerações finais dos queridos irmãos. Reverendo Ageu, ordem alfabética. Bom, irmãos, foi uma alegria participar dessa conversa. No decorrer destes anos eu tenho aprendido muito com o Dr. George, com o Dr. Lucas. Tem sido uma alegria trabalhar com eles na comissão do Manual Presbiteriano. A gente sempre aprende muito, né? Então foi uma honra para mim participar desse momento, e agradecemos a todos que estiveram acompanhando, né? Que tenha sido de fato uma conversa instrutiva para os nossos irmãos que estão aí na luta nos concílios, né? Que Deus abençoe a todos ricamente e nós saímos mais fortes deste período de isolamento. Que Deus nos abençoe. Então. Amém. Eu vou mudar a ordem, porque tem um internauta já querendo saber, reverendo Lucas, onde se consegue o livro. Aí você pode dar o meu número de WhatsApp, porque aí eu passo os dados para ele da editora. É melhor assim. 22 DDD 22 999 muito bem 11 0555. Repetindo, 3 números 9 11 0 3 número 5. Ok? Pronto, coloquei aqui no chat que aí todos conseguem acompanhar. Isso. Muito bem, considerações finais, e aí o presbítero Jorge. Sou eu? Reverendo Lucas, considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu sempre tenho colocado nas páginas iniciais dos livros, dos 2 livros, o Gestão Eclesiástica e Disciplina Eclesiástica, que eu tenho aprendido muito na convivência com o Dr. George, com o reverendo Ageu, com outros ilustres presbíteros e pastores da IPB, tanto no Tribunal de Recursos, quanto nas comissões do Supremo Concílio, também agora na comissão do Manual, né? Então eu agradeço muito a Deus, veio somar muito para mim, eu repensar sobre a IPB, eu penso constantemente sobre a IPB, amo a igreja que amo de coração, e que acabei de completar agora exatamente 48 anos de membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, uma alegria muito grande servir, e espero ter ajudado com as colocações, as dúvidas dos internautas, aos quais agradeço imensamente a participação nessa live. Bem. E presbítero Jorge? Bem, irmãos, eu sou grato a Deus pela oportunidade e agradeço a gentileza do convite para participar deste momento tão rico, e a gente aprende também aqui enquanto debate algumas ideias. Tenho aprendido muito também com a convivência com esses irmãos amados, né? E todos os membros da nossa comissão do Manual Presbiteriano, todos eles muito dedicados. Agradeço sempre a confiança. Eu agradeço a confiança da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos dá a oportunidade de servir, enfrentando esses desafios. E quero dizer, explicando o meu posicionamento, que tenho aprendido em relação ao direito. Quando o direito ignora a realidade se vinga do direito. Então não vamos deixar que a realidade se vingue do direito, e vamos fazê-lo direito, de uma forma responsável. E lembrando sempre que nós temos como moldura as Escrituras,
temos como referenciais bem plasmados, bem firmes, os nossos símbolos de fé, e como orientação mais próxima de nós, todos os nossos normativos. Portanto, não falamos aqui contra nada que já tenha sido decidido pelos nossos concílios. Apenas estamos debatendo ideias sobre aquilo que ainda poderá, se for da vontade de Deus, vir a ser decidido em tempo talvez breve ou mais longo. Deixo aqui o meu abraço e rogo a Deus que continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. Bem, agradecemos a todos e vamos encerrar com a oração. Reverendo Lucas, pode nos representar. Pai Celeste, em nome de Jesus, queremos manifestar nossa gratidão ao Senhor, porque em meio ao isolamento social que estamos enfrentando, o Senhor nos une através da tecnologia e nos aproxima para discutirmos assuntos tão pertinentes à tua obra, que não pode parar, porque o mundo jaz no pecado e carece, ó Deus, das ações da tua igreja, que somos nós. Agradecemos este tempo que o Senhor nos concedeu e rogamos que cada participante seja ricamente abençoado pelo Senhor, cada igreja de cada denominação, especialmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, continue crescendo e continue, ó Deus, levando a bandeira do Evangelho a todos os rincões da nossa pátria. Abençoe os missionários, abençoe, ó Deus, o Supremo Concílio, na pessoa do presidente Reverendo Roberto Brasileiro e toda a sua comissão executiva. Abençoe-nos, ó Deus, dá-nos uma noite de descanso, e as lutas do dia seguinte estão debaixo do teu poder, da tua graça, e assim, Pai, nós te agradecemos, orando no precioso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, obrigado mais uma vez. Uma próxima live estaremos, assim que tiver agendado, estaremos anunciando. Boa noite a todos, ótimo descanso, Deus abençoe e fiquem com Deus. Encerramos aqui, deixa eu ver, isso mesmo. Encerrar.